Nós vamos retomar, relembrar alguns pontos da aula anterior e tentar clarificar as questões que foram levantadas sobre a atuação do enfermeiro em saúde mental. Pensando então no papel do profissional, a gente pode elencar algumas atuações. Primeiro, em criar e manter um ambiente terapêutico, um ambiente agradável e que propicie a esse paciente conseguir se desenvolver dentro das suas capacidades e limitações para estar se reinserindo dentro da sociedade. O enfermeiro, ele também atua como uma figura super importante, super significativa para o doente e para o familiar. Por quê? Porque ele vai estar explicando sobre a doença, sobre como utilizar a medicação, né? Qual que é a sintomatologia, o que pode estar acontecendo. Então, é super importante ele estar educando tanto o paciente quanto a família do paciente sobre a saúde mental. Ainda existe muito preconceito, né? Dentro da própria família, dentro do próprio familiar, né, que tem um indivíduo é, que apresente um transtorno mental. Outra atuação importante da enfermagem é em relação ao gerenciamento do cuidado, né? Em estar realizando um projeto terapêutico junto com relacionamento e comunicação terapêuticas, que vão ser os nossos próximos conteúdos, né? Para estar fazendo com que esse paciente tenha uma melhor qualidade de vida. Então, é importante que ele realize a terapia no cotidiano, mediante as relações interpessoais. Então, é importante ele estar sempre em contato com a equipe multidisciplinar, principalmente quando eu estou falando a nível de atenção primária, ambulatorial, né, para estar auxiliando esse familiar, né, e esse paciente para que tenha essas melhores condições de vida. Participar e criar ações comunitárias para a saúde mental, está desenvolvendo ações, tanto ações educativas quanto ações de divulgação, né, de conhecimento, falta muito ainda conhecimento sobre o doente mental, sobre as doenças mentais, né? A gente ainda vem lutando para que aconteça essa desinstitucionalização, então o conhecimento ainda é muito escasso e ainda participar da elaboração de políticas em saúde mental. Né? Nós, como gestores, temos que ter esse pensamento sempre e ter um respaldo político, né, e jurídico. A Pro também perguntou, né, em relação aos níveis de atenção. A gente sabe que a atenção primária ela vai estar sendo relacionada junto, né? A gente vai estar desenvolvendo atividades de educação e orientação, sempre junto à população saudável, né? Vai incluir o quê? A promoção e a manutenção da saúde e vai incluir também a prevenção das doenças. Em saúde mental, a gente sabe que é difícil descobrir todos os fatores etiológicos, ou seja, a causa de todas as doenças mentais e algumas não são conhecidas, a gente só conhece as vulnerabilidades. Então, assim, o objetivo é diminuir o quê? A suscetibilidade das pessoas em estar desenvolvendo esse transtorno mental, essa doença mental. Então, qual que vai ser a atuação do enfermeiro aqui? Qual que vai ser a atuação do enfermeiro em saúde mental na atenção primária? Primeiro, tentar melhorar as condições de vida dessa população, né? Então, tá realizando ações para melhorar as condições de vida, orientar em relação aos direitos e deveres, em relação aos pacientes, aos familiares, está realizando o crescimento do desenvolvimento, está fazendo orientações sobre o crescimento e desenvolvimento da população, o que é normal, o que está fora do normal, inclusive fazendo orientações sobre o desenvolvimento sexual, as fases de maturação. Então, são todas ações relacionadas à promoção e manutenção da saúde mental, né? O intuito nesse primeiro nível de prevenção é estar identificando os fatores de risco, estar identificando grupos vulneráveis e estar participando de forma ativa nessas ações. Ou seja, não esperar que apareçam os doentes mentais, né? E tá fazendo uma orientação já da população, já tá fazendo, descobrindo quais são as vulnerabilidades, os grupos de riscos para estar atuando. No segundo momento, a gente tem a atenção secundária,
né? Nesse nível de atenção, a gente sabe que ela está relacionada ao rastreamento, ao diagnóstico precoce, além de estar prestando uma assistência imediata à pessoa que está em crise ou que está com alguma alteração no seu transtorno. Quais seriam, então, essas ações secundárias nesse nível de atenção secundário? Está criando, está mantendo um ambiente terapêutico propício para esse indivíduo, né? Está pensando num atendimento pós-alta, como que esse paciente vai conseguir essa reinserção, como que ele vai voltar para os níveis normais de saúde, está desenvolvendo terapias com auxílio da equipe multidisciplinar, a gente tem aí as terapias manuais que auxiliam muito, com certeza está fazendo intervenções nas crises que esse paciente pode vir a ter, fazendo trabalhos em grupos, trabalhos principalmente de autoajuda, e coordenar alguns programas psicoeducacionais relacionados a essa assistência prestada ao doente mental. E por último, a gente tem a prevenção terciária, que a gente fala que é a redução da incapacidade desse indivíduo, né? Então, é a parte de reabilitação psicossocial, aonde a gente vai estar auxiliando nesse enfrentamento desses prejuízos que ele vai ter decorrente do problema mental dele, da doença mental. Então, a gente fala aqui em serviços especializados, inclusive os CAPs, ok? CAPS, hospital dia, hospital psiquiátrico. Então, aqui o enfermeiro vai estar fazendo ações relacionadas à reinserção desse indivíduo, né? Vai estar organizando, vai estar participando de programas. Então, a gente fala que essa fase, assim, sabendo encaminhar esse paciente, falta muita informação ainda para esses familiares que tem alguém que tem transtorno mental. Por último, eu perguntei quais que são os desafios, né, que vocês achavam que a gente pode estar encontrando. Como a maioria do pessoal falou, né, primeiramente o preconceito, tanto do próprio familiar, quanto da população, quanto a esse indivíduo que que apresenta uma doença mental, né? A gente vê ainda uma dificuldade relacionada à falta de capacitação, né, dos profissionais, tanto por empatia, quanto pela importância da escuta terapêutica, de desenvolver um projeto terapêutico com esse indivíduo. Faltam ainda investimentos maiores nas redes de atenção psicossocial, né, nas redes de apoio, que vai ser o conteúdo do nosso segundo bimestre, as redes de atenção, para a gente ter, quando a gente tem um alicerce bem embasado, a gente consegue estar fazendo esse encaminhamento, a gente consegue estar reinserindo esse indivíduo dentro da sociedade, garantindo um acesso às medicações, o que também é importante. A gente vê ainda também uma falta de participação do usuário, talvez decorrente desse preconceito ainda pré-existente, né, da população. A gente vê uma perda de adesão nas atividades que são oferecidas por essas redes de apoio. Então, é importante ainda estimular a criação de cooperativas, de locais que façam gerar renda para esse indivíduo, para ele se estimular e que vai facilitar a inclusão do doente mental na sociedade, ok? Dúvidas em relação a essa parte de atuação do enfermeiro, mandem aqui no fórum ou na sala de café, pode estar mandando um e-mail para a prof também, e aqui as referências.